Bom, agora, vencida essa parte, a gente vai falar sobre os rendimentos de aplicação financeira. Nós vamos passar a detalhar aquelas 5 modalidades de ingresso de recursos que nós vimos lá no início da apresentação. Lembra que eu falei para vocês que a prestação de contas parcial vai ser composta de ingressos e dispêndios. E os ingressos eram o repasse do Estado, a devolução de valor glosado, rendimento, contrapartida e outros ingressos, né? Se o recurso foi aplicado, o rendimento vai ser creditado pelo banco na conta corrente e o beneficiário deve informar o ingresso do recurso na sua prestação de contas. Se eles não informarem, vocês vão colocar essa questão, né? Vão olhar o extrato bancário, ele não informou os rendimentos, isso é um caso de diligência para que ele informe, né? Mas normalmente eles colocam porque senão não fecha o balancete. Lá no sistema vocês vão ver que todos os ingressos têm que fechar com as despesas. Então, se ele fez despesa usando o rendimento, ele vai ter que colocar como ingresso para fechar o balancete, né? No convênio, pessoal, a abertura da conta é automática. Então, a aplicação é automática. Agora, no tema de fomento e colaboração, a abertura da conta é manual por uma restrição do banco aqui em Santa Catarina, que a gente não conseguiu deixar a abertura da conta automática. Então, tem essa questão de que o beneficiário tem que solicitar a aplicação da conta lá na agência. E, às vezes, eles esquecem isso. Então, nesse caso, vai ter que fazer um cálculo, né, da aplicação que deixou de ser feita e solicitar que o beneficiário pague esse valor porque configura dano. O dinheiro deixou de render, né, então ele vai ter que ressarcir esse valor ao Estado. Temos o Celso fazendo uma tabela, né, tentando aí fazer uma... Não está pronto ainda, mas a gente vai tentar disponibilizar para vocês uma tabela que ajude a fazer esse cálculo da correção da aplicação financeira, tá? Mas já para vocês saberem que o beneficiário vai ter que arcar com esse valor se ele não fez a solicitação da aplicação do recurso lá no banco. Bom, agora vamos ver o artigo 38 ali do decreto 1196, que dá 2 comandos para a gente, né? Ele diz no caput, fala da obrigatoriedade de se aplicar os recursos públicos, e no parágrafo único ele fala sobre a sua utilização. Então, o artigo 38 estabelece que os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo, de baixo risco, lastreado em títulos da dívida pública. E o parágrafo único estabelece que os rendimentos da aplicação financeira não serão considerados como contrapartida, podendo ser aplicados no objeto pactuado, desde que autorizados na forma do inciso 5º do caput do artigo 31 deste decreto, estando sujeitos às mesmas regras de prestação de contas e de devolução dos recursos previstas nesse decreto. E qual que é a forma, então, que o decreto estabeleceu, que é o artigo 31, inciso 5? Lá no termo de fomento, eles podem utilizar o saldo por meio de apostila. O que é apostila? A gente tem dois tipos de alteração no sistema. A gente tem aditivo, que é para os casos de prazo e valor, e tem a apostila, que é mais simples, ela não precisa de publicação no Diário Oficial. Então é mais simples, né? Ela passa pela análise técnica, mas não tem a publicação no Diário Oficial. E daí, nesse caso, eles podem fazer, por simples apostilamento, essas alterações, tá? Para a utilização dos rendimentos de aplicação financeira ou dos saldos por abertura existentes antes do término da execução da parceria para aplicação no objeto pactuado. Então, a regra sempre não usou o valor, devolve. Mas a legislação permite, né, no caso do termo de fomento, que seja feito um apostilamento para detalhar onde será gasto o recurso. E esse apostilamento, né, tem que ser autorizado pelo concedente e já vai estar previsto ali no plano de trabalho quando for aprovado. Aqui entra a questão que a Nayara falou, né? Pode ser que ele gaste antes da aprovação, né, do apostilamento, quando for fazer, eu dei aquele exemplo de mudar a cadeira pela televisão, né, tem que ser feito, então é bem para esse caso o apostilamento, né? Mas se foi para o saldo, ele também tem que fazer o apostilamento se ele quiser utilizar o recurso que sobrou na conta.
E quando a gente fala de saldo, qualquer dinheiro que sobrou na conta, incluindo o rendimento de aplicação financeira, tá? Sobrou na conta, é saldo. E o que diz o decreto de convênio? O decreto do convênio diz que os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em títulos da dívida pública federal. Fala a mesma coisa que o decreto do termo de fomento, do termo de colaboração. Ambos os recursos têm que ser aplicados. A diferença, como eu falei, é que no caso do termo de fomento de colaboração, o beneficiário vai ter que pedir a aplicação do recurso e no convênio é automático, porque a abertura da conta ela é automática. Agora, o parágrafo único diz que os rendimentos da aplicação financeira não serão considerados como contrapartida e deverão ser devolvidos ou aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. No decreto de convênio, não foi previsto apostilamento para a utilização do rendimento. Então, vai ser aplicada a regra de que, para qualquer alteração, deve ser feito um aditivo. Então, tem um fomento de colaboração, pode utilizar o saldo, vai ser feito um apostilamento. No caso do convênio, tem que ser feito um aditivo. E a gente vai ver depois, eu coloquei entre parênteses aqui, exceção do decreto 1083, que é uma exceção a ser feito um aditivo para utilizar o saldo dos convênios. Bom, vimos então a modalidade de recurso rendimentos de aplicação financeira, que é um ingresso, e agora a gente vai falar sobre a contrapartida, que é outro ingresso. O que é a contrapartida? São recursos financeiros ou em bens e serviços economicamente mensuráveis, com que o beneficiário irá participar do objeto. Os recursos, no caso da contrapartida ser financeira, são aportados e movimentados na conta específica do instrumento. Para cada transferência, pessoal, vai ser aberta uma conta específica e é ali que eles têm que movimentar os recursos. Não pode, e muitas pessoas fazem isso, tá? Tirar o recurso da conta específica e colocar numa conta própria. Né? Isso não pode ser feito. Mais tarde a gente vai falar as consequências disso, mas essa é uma vedação. Após depositar os valores na conta corrente, o beneficiário informará os dados do aporte na funcionalidade de associar a contrapartida à transferência e o valor será informado de forma automática com ingresso lá na prestação de contas no CGF Web. E como eu falei, se estiver previsto no instrumento contrapartida financeira, ele só recebe o repasse se fizer o aporte da contrapartida financeira, porque tem uma regra no sistema que garante essa condição. Bom, o artigo 35 do termo de fomento e colaboração diz que não será exigida a contrapartida financeira como requisito para a celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento. E estabelece no parágrafo 1º que, no caso de acordo entre o concedente e a OSC, poderá ser pactuada contrapartida financeira, mas normalmente não tem, né, no termo de fomento e colaboração, contrapartida financeira, mas pode ser que as partes acordem e o beneficiário aporte contrapartida financeira também. O artigo 20, vamos falar agora especificamente sobre a contrapartida em bens e serviços. O artigo 20 estabelece que a OSC deverá apresentar os seguintes documentos juntamente com o plano de trabalho, sem prejuízo de outros exigidos no edital de chamamento público ou no programa de transferência. Orçamento ou composição de custos que comprove o valor de mercado da contrapartida em bens e serviços, quando houver. O decreto 733, do novo decreto de convênios, deu uma redação nova para esse artigo, mas não vai se aplicar aos casos de estoque, como eu falei. Então, a gente para ter nos processos que vocês vão analisar esse orçamento ou composição de custos com relação à contrapartida de bens e serviços. Com relação à contrapartida de bens e serviços, o artigo 30 também estabelece que, como cláusula mínima, lá no termo de colaboração ou termo de fomento, deverá constar a forma de aferição da contrapartida quando prestada em bens e ou serviços. Só que pode ser que lá no termo não foi descrita essa forma.
Então, vocês vão verificar os orçamentos apresentados na proposta, se houver, e também utilizar o inciso 21 do artigo 51, que estabelece que vocês podem solicitar outros documentos necessários à comprovação da correta e regular aplicação dos recursos, bem como aqueles exigidos no termo celebrado. Então, no caso de haver prestação de contas de contrapartida em bens e serviços, ou deveria ter aqueles orçamentos, né, na hora da proposta. Se vocês não acharem isso no documento, poderão verificar o que está dizendo o termo. Se o termo for omisso, vocês vão utilizar o artigo 51, inciso 21, analisar o objeto, né, daquela transferência e ver o que vocês podem solicitar para comprovar. Digamos que a prefeitura disse que daria X horas máquina numa obra. Vocês não têm como verificar se eles comprovaram, se eles realmente deram essas horas, né? E se ele não apresentar nenhum documento, peçam uma declaração do engenheiro, uma declaração do prefeito, algum documento que a pessoa se responsabilize, né, pela execução da prestação de contas em bens e serviços, tá? No caso concreto que vocês vão ver qual documento vocês vão pedir, mas sempre lembrem desse artigo 51, inciso 21. Vocês podem pedir qualquer outro documento para comprovar, né, a aplicação dessa prestação de contas em bens e serviços. E o artigo 51 diz que o cumprimento da contrapartida pactuada deverá ser comprovado no mesmo processo de prestação de contas dos recursos transferidos e se subordinará às normas desse decreto. Então, tanto o recurso do Estado como a contrapartida financeira em bens e serviços vão seguir as mesmas regras, tá? Agora, se não forem apresentados documentos ou se apresentados não comprovarem a contrapartida em bens e serviços, vocês vão solicitar a restituição ao Estado do valor respectivo. Então, a contrapartida em bens e serviços, ela é economicamente mensurável e compõe o valor global da transferência. Digamos que era R$500 mil a transferência, né? O Estado vai dar 400 e ele vai dar 50 mil em contrapartida financeira e 50 mil em bens e serviços. Fechou R$500, né? 500 mil. Só que ele não comprovou a contrapartida em bens e serviços. Vai ter que devolver os 50 mil. Esse era o valor economicamente mensurável da contrapartida em bens e serviços. E tem uma lacuna na legislação, tanto de convênio como de termo de fomento, que lá na hora que ele descreve os documentos a serem apresentados, não tem um inciso específico. Documentação que comprova a prestação de contas em bens e serviços. Ficou misturado aqui, perdido nesses artigos que eu mostrei para vocês. Ela disse que tinha que ter na proposta, disse que tem que ter no termo, mas faltou colocar lá, nos documentos da prestação de contas, um inciso, documento que comprove a prestação de contas em bens e serviços. Tá? Então, eu reforço aqui, a Tatiana vai reforçar também os documentos lá quando eu falar com vocês, que no caso de a pessoa oferecer contrapartida em bens e serviços, ela vai ter que comprovar, senão vai ter que devolver o valor que ela mesma disse que valia aqueles bens e serviços que ela ofereceu. Tá? No convênio, também temos regras parecidas, né? Ele diz que a contrapartida será prestada por meio de recursos financeiros e de bens e serviços economicamente mensuráveis, observadas as seguintes condições. Quando financeira, a contrapartida deverá ser depositada na conta bancária única específica do convênio. E quando prestada por meio de bens e serviços, deverá indicar a aferição, a forma de aferição do valor correspondente, comprovado por meio de orçamentos ou composição de custos. Então, é a mesma coisa lá do termo de fomento e colaboração. E a contrapartida financeira, como eu falei para vocês, vocês não vão ter que se preocupar muito, porque ele só consegue receber se ele fez o aporte da contrapartida financeira. Então, prestem bastante atenção na contrapartida em bens e serviços. Também, né, diz aqui que a aprovação da proposta será precedida de apresentação dos seguintes documentos de acordo com o objeto do convênio. 3 orçamentos, no mínimo, de fornecedores ou prestadores que comprovem o valor de mercado da contrapartida em bens e serviços, quando houver. Também estabelece a mesma regra, que o termo de convênio deve conter uma cláusula que estabeleça o valor da contrapartida, quando houver, e a forma de sua aferição, quando prestada por meio de bens e serviços economicamente mensuráveis.
E no 63A, ele fala que nos casos em que houver contrapartida, sua aplicação deverá ser comprovada no mesmo processo de prestação de contas dos recursos transferidos pelo Estado e se subordinará às normas desse decreto. Então, é igual, né? Convênio em termos de fomento e colaboração ficou igual. E como que vocês fundamentam, né, no caso de a pessoa não ter apresentado a contrapartida em bens e serviços? Vocês vão utilizar o artigo 72, inciso 2, a linha A. O conveniente deverá restituir, atualizado monetariamente desde a data do recebimento e acrescido de juros de mora desde a data do inadimplemento, o recurso quando utilizado em desacordo com o previsto no convênio. Estava previsto no convênio que ia dar os R$50 mil em contrapartida de bens e serviços e não deu. Então, a glosa vai ser fundamentada nesse inciso. Repito, não tem um documento, né, quando se faz checklist lá, quais são os documentos da prestação de contas, não tem esse documento, então vocês vão ter que ficar atentos a essa questão. Então, vimos o rendimento de aplicação financeira, que era o ingresso, vimos a contrapartida, agora vamos ver os outros ingressos. Outros ingressos destinam-se a informar outros valores aportados pelo beneficiário na conta específica do instrumento, não referentes à contrapartida. Falei lá no início da apresentação, contrapartida não é pactuada, né? Então ele diz, eu vou dar 20% do convênio. Isso ele se comprometeu. Aqui não. Aqui faltou um valor, e ele quer complementar, ele quer executar uma despesa que faltou um valor, ele não vai receber um aditivo do Estado, não vai receber mais recursos, e ele complementa aquele valor com recurso próprio. Então, esse aporte, como fala ali, poderá ocorrer sempre que faltar recurso para o pagamento de uma despesa, porque houve uma pequena variação no valor, ou nos casos em que não for possível o pagamento parcial de despesa de custo indireto. Digamos que a conta de luz é R$300, que é o custo indireto, a gente vai ver lá para frente, mas R$100 é dele, da atividade própria dele, 200 foi para o projeto. Como é que vai fracionar essa despesa? Não tem como pagar uma conta de luz, de água fracionada. Então, o que ele faz? Ele aporta recurso próprio dele ali na conta e paga pela conta do convênio. Tá? Então, serve para isso também os outros ingressos. E aí, ele deposita o valor na conta específica do instrumento e vai informar o ingresso lá na prestação de contas usando essa opção Outros. Então, a gente viu ali, pessoal, as 3 modalidades ali de ingresso na conta. As outras 2 eram o repasse de estado de evolução de valor glosado, né? E o título desses ingressos importa porque o sistema vai fazer a validação dos valores. E tanto o rendimento, como a contrapartida, como os outros ingressos, eles vão ter as mesmas regras na análise, né? As mesmas regras previstas para a análise do recurso do Estado. Então, depois, quando vocês forem, vai ter na parte prática do sistema, quando vocês forem fazer a análise de vocês, na aba ingressos vão ter essas modalidades que a gente explicou uma a uma aqui para vocês entenderem melhor. Como eu falei, né, os demais recursos, falei lá na frente, demais recursos não são movimentados na conta específica do instrumento e, por isso, a prestação de contas não vai ser feita no sistema. Apesar de não entrar no sistema, a legislação exige a prestação de contas desses outros valores por um demonstrativo, para que possa ser verificado se essa mesma despesa não está sendo financiada por 2 fontes de recursos. Então, quando eles apresentarem esse demonstrativo, gente, lá na análise da prestação de contas, vai ter que fazer uma verificação se não tem a mesma despesa lá no demonstrativo e no plano de trabalho. Tá? Porque às vezes eles podem utilizar, né, por que foi feito esses demais recursos e por que o Tribunal de Contas está tanto, né, até colocou um inciso novo, né, na I 33, um artigo novo falando sobre os demais recursos, porque é justamente com esse objetivo de verificar se não há 2 fontes financiando o mesmo projeto. Porque, por incrível que pareça, isso acontece, tá, gente? A gente já soube de casos que de fato isso aconteceu. Então, ao receber esse demonstrativo de resultados, que vai ter que ser assinado por um contabilista habilitado, alguém vai se responsabilizar por esse relatório aqui, né?
vai ter que conter todas as despesas e receitas envolvidas na execução do objeto, nos casos em que houver cobrança de ingresso, taxa de inscrição ou recebimento de quaisquer recursos públicos ou privados destinados à execução do objeto. E aí, gente, aqui é a mesma coisa, vocês vão pedir, a pessoa não apresentou o demonstrativo, mas vocês viram lá na proposta que foi também financiado com recurso federal, por exemplo, que ele informou. Aí vocês vão analisar as despesas que constam ali no recurso estadual e feitas executadas com recurso federal e executadas com recurso estadual. Gente, vocês não vão ter que sair atrás de ver se esse projeto também foi financiado com recurso federal. Tá? Chegou até vocês essas informações por meio dos demais recursos, que também, né, houveram recursos federais ou municipais executando o projeto, vocês vão fazer essa análise por meio do demonstrativo de resultados. Mas vocês não vão ficar analisando nas outras plataformas de governo se alguém recebeu para o mesmo objeto. Tá? Essa situação do recebimento de outras fontes, no caso, né? No convênio do Estado, às vezes no convênio municipal ou federal, quando ela é utilizada para pagamento, por exemplo, de um cargo social, da folha, né? Do INSS. Quando é pago um rateio, né? Parte está dando com um convênio municipal, parte com um convênio do Estado, para pagamento dessa guia integral. Nesse caso, também se enquadraria nesse demonstrativo de resultados que teria que ser apresentado? Sim. Também. Mas isso não teria uma vedação. O problema seria para, por exemplo, uma obra que colocou que está com 1 para 2 pessoas. Isso, que tem exatamente. uma irregularidade, né? Nesse caso, não tem problema para rateando uma despesa única. Isso não tem problema. Não, o decreto não veda que seja, porque na verdade, digamos que, a não ser que aquela despesa tinha sido totalmente colocada o recurso no recurso estadual, né, no projeto estadual, né. Mas se já foi colocado um rateio, que a divisão das despesas são feitas pelos dois, aí não teria problema. Aí, no caso, precisaria estar no plano de trabalho, essa Isso, divisão. Exatamente, no plano de trabalho. É porque a gente tem bastante problema com essa Casa Paz, né? Eles fazem essa divisão de FGTS e INSS. Isso, tem que ficar comprovado que não foi pago com os dois recursos e o que foi pago com o recurso estadual. Exatamente. Mas aí tem que estar no plano de trabalho descrito quanto Isso. por cento vai ser pago de cada um. Exatamente. E agora a gente vai falar então sobre o saldo financeiro, que é aquele dinheiro que sobrou na conta, né? A gente viu o rendimento da aplicação financeira, ele é um saldo financeiro, mas temos um artigo específico aqui, tá? Então vamos falar aí sobre o saldo financeiro. Então o saldo financeiro, que envolve também rendimento de aplicação financeira, tá? Não aplicado no objeto. A respeito da formalização de aditivo para uso dos rendimentos de aplicação na execução do objeto em convênios, como este aditivo é realizado no SIGEF, a operação é executada sem empenho? Então, no caso de aditivo... Mas quando é uso do rendimento, não é cadastrado no SIGEF. Né? Exatamente. É solicitado por ofício e tal, mas o SIGEF não tem esse tipo de operação. Exatamente. Para uso do rendimento. Ô, Felipe, para uso do rendimento, dentro do SIGEF não se faz apostilamento, tá? Então é solicitado diretamente para o órgão vai lá, aprova e é só informado na prestação de contas. Beleza. Então, pessoal, o saldo financeiro, o artigo do saldo financeiro estabelece que o saldo não aplicado no objeto, inclusive o proveniente de receitas obtidas nas aplicações financeiras, será devolvido na proporção financeira pactuada, independentemente da época em que foram repassados os recursos ou aportada a contrapartida. Na devolução, deverão ser considerados os valores que deixaram de ser repassados e a contrapartida financeira não aportada, devendo a devolução de eventual crédito a favor do concedente ser comprovada na prestação de contas. Aqui eu trouxe um caso prático para a gente verificar, um exemplo prático, né? Então, digamos que o valor global era R$500 mil, a contrapartida era 10%, o percentual do Estado, então, ficou de 90%, constituindo o valor do repasse em 450 mil e o valor da contrapartida em 50 mil.
Digamos que sobrou um saldo de R$100 mil. Desses R$100 mil, 10% ele vai devolver para ele mesmo, né? Vai ficar com 10%. E 90%, que corresponde a 90 mil, ele vai repassar para o Estado. Essa questão financeira, pessoal, tem que ser verificada para os dois lados. Porque há casos em que o beneficiário repassa todo o recurso para ele mesmo, né? E há casos em que ele repassa tudo para o Estado. Nenhum dos dois está certo. Tudo para o proponente não pode, porque o Estado também fez o aporte, né, do valor dele, o repasse dele. E tudo para o beneficiário também não pode, porque constituiria... tudo para o Estado não poderia, porque constituiria enriquecimento ilícito. Né? Então, o Estado está ficando com um recurso que não é dele, porque ele teria direito a 90%, não a 100%. Então, até nessa situação, vocês têm que olhar. Se o beneficiário repassou todo o recurso ao Estado, ou repassou o valor maior que o devido, vocês têm que providenciar o ressarcimento do valor respectivo ao beneficiário, para não configurar enriquecimento ilícito do Estado, tá? Então, vai pegar lá o pactuado, o instrumento, e vai fazer a conta. Se ele fez a conta errada, vocês vão fazer uma diligência informando o valor correto, né? E se ele não corrigir, né, vai ter a glosa de valores. Bom, e no caso de o beneficiário não querer devolver o saldo, né? Como que ele vai formalizar a sua utilização? Então, poderão ser realizadas por apostila as alterações relativas à utilização do rendimento de aplicação financeira ou dos saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria para aplicação no objeto pactuado. E, como vimos ali no item dos rendimentos, o legislador não previu a utilização do saldo nas opções de apostilamento. Dessa forma, para a sua utilização, ele vai realizar o aditivo, com exceção das exceções previstas no Decreto 1083. E o que diz o artigo 43? Concluído o objeto, é vedado alterar o plano de trabalho com a finalidade de utilizar o saldo de recursos financeiros, exceto quando o conveniente apresentar justificativa aceita pelo concedente, na qual demonstra os benefícios a serem obtidos, e a aplicação dos recursos não resulta em ampliação do objeto conveniado. Então, vejam que o legislador estabeleceu duas exigências para poder utilizar os saldos, porque utilizou ali o conector E. Então, precisa da justificativa do beneficiário e não pode haver uma ampliação do objeto. Por exemplo, os recursos foram repassados para um centro de convenções e com o saldo o beneficiário quer fazer uma cozinha. Não pode, né? Porque a cozinha configuraria uma ampliação do objeto. A gente até teve um caso prático lá na gerência, exatamente assim. Então, por isso que eu estou trazendo esse exemplo. Agora, se ele quisesse, né, se já estivesse previsto, por exemplo, 6 banheiros, e ele quisesse construir mais um banheiro, daí poderia. Então, a ampliação do objeto, nesse caso, que é vedado, é você justamente mudar para um item que não estava previsto inicialmente no plano de trabalho. Não tinha cozinha, ele quer fazer uma cozinha. Agora já tinha banheiro, quer fazer um banheiro a mais com saldo, daí poderia. O artigo 73 do Decreto de Convênio estabelece que os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras, não aplicados no objeto, serão devolvidos ao concedente. Então, aqui também a regra é que seja devolvido, e a devolução será realizada observando-se a proporcionalidade entre os recursos transferidos e a contrapartida. Então, é a mesma regra do termo de fomento e termo de colaboração. E aí, a gente tem uma exceção à realização de aditivo para a utilização do saldo, né, inclusive rendimentos, estabelecida pela Lei 17.875 de 2019, específica para os municípios. Né? Então, o artigo 18A estabeleceu que fica o município autorizado a dar livre destinação às emendas parlamentares impositivas ou qualquer convênio a partir da Lei Orçamentária Anual número 17477, que foram pagas e que por algum fator positivo gerou economia, apresentando saldo financeiro após sua aplicação no objeto da emenda ou do convênio. O parágrafo 1º estabelece que a livre destinação do saldo financeiro, ou seja, é livre mesmo a utilização desse saldo, não poderá ser usada para despesas com pessoal e encargos sociais relativos a ativos, inativos ou pensionistas e encargos referentes ao serviço da dívida. Então, aqui, na hora que vocês forem fazer a análise, já sabe que não pode ser paga a despesa com pessoal.
E o uso do recurso da sobra de saldo financeiro de emenda parlamentar, impositiva ou de qualquer convênio pelo município, independerá de novo convênio ou de plano de trabalho com o Estado. Então, pessoal, essa lei foi regulamentada pelo decreto 1083, de 21. Pode passar. E foi dada livre destinação a esse saldo. Só que o artigo 1º, parágrafo único, estabelece que o disposto nesse decreto aplica-se aos convênios celebrados nos exercícios de 2018 a 2020 e que não se encontrem expirados antes de 11 de setembro de 2020, data em que entrou em vigor a Lei 17.977. Então, só nesse período, gente, que eles estão utilizados, são autorizados a utilizar o saldo sem aditivo, tá certo? E essa autorização para a utilização de saldos disponíveis em conta bancária específica do convênio independe de manifestação expressa do concedente, ou seja, ninguém precisa dizer se pode ou não. Eles vão utilizar, só que foi estabelecido, depois no artigo 3º, pode passar, Edson, que após o pagamento das despesas, eles vão ter que solicitar lá no SIGEF um apostilamento para fins de transparência. Então, qual foi o objetivo? Só vai ser informado, né, para que foi utilizado aquele recurso, mas a lei não estabeleceu nenhum critério. Então, nesses convênios celebrados nos exercícios de 2018 a 2020 e que não se encontrem expirados antes de 11 de setembro de 2020, vai haver um apostilamento lá, só para fins de transparência, mas não vai ter ocorrido uma análise por parte do concedente e vocês não vão ter esse critério de verificar aonde foi aplicado o recurso público, se ele tinha relação com o objeto, tá? Porque foi dada livre destinação pela lei. Então, nesse período, qualquer despesa que apareceu ali no convênio vai estar validada, tá? Eles só precisam comprovar por meio de nota fiscal, né? Então, isso tem que ser feito, comprovou a realização da despesa. Mas ninguém vai precisar verificar, puxa, não houve apostilamento, não tem relação com o objeto do convênio. Esses critérios todos foram esquecidos nesse período aqui do Decreto Estadual 1083 de 2021. Então é bem importante, né? Porque foge à regra do convênio, né? Tá bem diferente do que prevê o decreto do convênio.